Café na praça. Para Joaquim, qual é o seu café preferido? Sempre que visito Viana é claramente a Leitaria do Carmo, que é vizinha do nosso convento e com a qual me ligam raízes já muito históricas, já há muito tempo. Sempre tive uma relação de proximidade com esta casa. O que é que gosta de fazer num café? O café, sobretudo, gosto de ir acompanhado. Normalmente não gosto de tomar um café sozinho, gosto de ter sempre alguém. Também, se tiver o jornal por perto, folhear as principais notícias do dia. E como é que pede o café? Normalmente peço normal. Café na praça com Joaquim Teixeira. Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Praça. Esta semana temos Frei Joaquim Teixeira, responsável pela Domus Carmeli em Fátima, da Ordem dos Carmelitas de Pés Descalços. Acho que não me enganei, que disse corretamente o local onde se encontra neste momento o Frei Joaquim, com quem vamos conversar. O Frei Joaquim tem uma forte ligação a Viana, está afastado um bocadinho do distrito há algum tempo, mas iremos, durante a nossa conversa, perceber o porquê. E, Frei Joaquim, muito obrigado por ter aceitado o convite para este Café na Praça. É sempre um gosto falar consigo, como sabe. Obrigado, Domingos. Também, para mim também é um gosto estar aqui na praça contigo, nesta conversa amena. E começo consigo, como começo sempre estas conversas, que é perguntando-lhe em pequeno o que é que gostaria de ser quando fosse grande. Eu, em pequeno, pensava muito em ter alguma profissão que fosse para servir os outros. Então, sonhei com ser bombeiro, como acho que é comum a maioria dos miúdos. Também pensei em ser médico, em ser profissional de saúde. Quando sonhava muito com este tipo de profissão que cuidasse os demais. E depois, entretanto, sempre acaba, no fundo, por continuar a servir, não é? Os outros. Entretanto, a vida eu fui crescendo, enfim, passando a infância, a adolescência, e já foi um pouco entrar na vida da juventude, que continuaram estes desejos de servir. Eu, até uma determinada fase da minha vida, nunca pensei que a minha vocação seria esta, de vir para o sacerdócio, para a vida consagrada, vir para o convento dos Carmelitas Descalços. Mas o que é certo é que no meu processo de discernimento, de descoberta, enfim, também de reflexão, de oração, eu fui descobrindo que este era o lugar que Deus tinha pensado para mim e fui gradual e naturalmente acolhendo, e hoje considero-me um homem feliz e um homem também de serviço. Tanto quanto as minhas forças e a minha capacidade permite, também gosto muito de viver voltado para fora de mim próprio. O Frei Joaquim é de Marco Canaveses. Sim, sou um marcoense, ali vivi até aos meus 16 anos. Depois, a primeira localidade fora do Marco onde eu vivi foi precisamente Viana do Castelo. Para ali eu vim com os meus 17 anos, aí estive 2 anos no seminário, pronto, foi a minha primeira experiência como vianense. Depois veio-se a repetir, a meio do meu curso superior, do curso de Teologia, interrompi o curso mais um ano e rumei a Viana do Castelo. E depois, já como sacerdote, estive nessa bonita cidade 9 anos. Portanto, tudo somado, eu tenho 12 anos de vianense. Penso que já é um percurso razoável e à qual cidade se me ligam laços muito especiais, porque aí vivi também os primeiros anos da minha juventude enquanto sacerdote, com todo o entusiasmo, toda a alegria, todo o encanto, enfim, os primeiros anos são sempre especiais, todos são, mas estes têm assim uma energia muito especial, e pronto, foi a Viana que eu dediquei as minhas principais forças. Sim. E apesar de já não estar há algum tempo a viver e estar por Viana, a verdade é que a obra que na altura desenvolveu continua e perdura na cidade. No caso, estou a falar concretamente do Gabinete de Apoio à Família, o GAF, que já celebra 27 anos de atividade. Como é que, como é que isso aconteceu nessa altura? Como é que surgiu o GAF? Sim, Domingos, eu ordenei-me em 93, portanto, comecei esta vida como sacerdote em 1993, e no ano seguinte, 1994, celebrava-se o Ano Internacional da Família. E nós, a partir do Convento do Carmo,
estava eu e mais outro jovem colega, e além dos outros um pouco mais maduros em idade, e pensamos o que é que vamos nós oferecer para este Ano Internacional da Família. Não quisemos apenas oferecer uma atividade que começasse e terminasse, um congresso, umas jornadas, algo assim muito fugaz, mas não, pensámos em criar algo que perdurasse no tempo. O Convento do Carmo já tem uma experiência secular de acolhimento das pessoas, mais no âmbito espiritual, religioso, mas nós também começamos a verificar que era necessário uma complementaridade ao serviço de atendimento espiritual que fazíamos no Carmo. Porquê? Porque às confissões, aos atendimentos espirituais, apareciam outras problemáticas, como toxicodependência, enfim, os problemas da família, quando tem algum caso em casa deste género, o problema da HIV-Sida, que na altura não haviam quase nenhumas estruturas de atendimento destas pessoas. Haviam, Viana, não sei como é agora, mas o facto de ser uma cidade próxima da fronteira também era uma cidade onde havia alguns passantes, alguns sem-abrigo, e alguns paravam ir para Viana e estavam muito desprotegidos. Então, foi neste contexto, identificando estas problemáticas e outras, porque quando nós nos voltamos para a família, as problemáticas vêm umas atrás das outras. Então, que nós, os frades, juntamente com um grupo de leigos próximos de nós, decidimos criar o Gabinete de Atendimento à Família. Então, aí, 24 de maio de 1994, nós iniciamos no Convento do Carmo este projeto. Ele foi crescendo, nós fomos estabelecendo parcerias com várias instituições da cidade. Desde muito cedo o GAF começou a ser uma instituição dialogante, a estabelecer parcerias, a criar uma cultura de relação com a cidade. Não apenas com as instituições religiosas, mas com todas as instituições civis. Câmara, hospital, escolas, politécnica, ou seja, nós desde muito cedo quisemos abrir à cidade. E o GAF passou a ser mais uma instituição da cidade. E pronto, e fomos fazendo o nosso percurso, não tínhamos um projeto delineado, não sabíamos onde é que iríamos chegar. Jamais imaginaríamos que o GAF viria a ser a obra que é hoje. É uma das instituições mais conhecidas a nível da cidade e de referência a nível nacional. Digo isto sem orgulho, tenho um são orgulho nisto, mas não é com vaidade, nem é com presunção, mas é verdade que o GAF é uma instituição de referência a nível nacional. Porquê? Porque começou por ser muito inovador em abrir-se às problemáticas para as quais não existiam respostas, porque as respostas mais típicas em termos sociais é para a terceira idade, para a infância e pouco mais. Ora, nós não quisemos atender estas áreas, porque já estavam mais ou menos atendidas, nós quisemos abrir às problemáticas que não tinham resposta. Então, além destas problemáticas que já identifiquei, da toxicodependência, do sem-abrigo, dos desempregados de longa duração, então o GAF começou depois a abrir-se às problemáticas da violência doméstica, aos imigrantes, à problemática dos imigrantes. Havia imigrantes já na altura, sobretudo havia uma grande onda de imigração de leste e havia também uma desproteção nesta área. Nós depois estruturamos um trabalho mais direcionado para os doentes de HIV-Sida. Depois, a seguir, abrimos-nos também à problemática da prostituição, porque a questão da toxicodependência, a questão do sem-abrigo, depois fomos identificando como as pessoas que... casos iam surgindo também, iam... que era necessário também fazer alguma coisa por esta gente, sobretudo oferecer oportunidades de proteção, de cuidados de saúde, também, segundo a liberdade das pessoas, oferecer-lhes oportunidades de reinserção social e, portanto, também foi uma outra área que se mantém até aos dias de hoje. Depois ainda começamos a intervir também com famílias, digamos, um pouco mais frágeis, um pouco mais destruturadas, e então começamos a fazer uma intervenção com o CAFAP,
indo às próprias famílias, não pedindo que as famílias venham à instituição, mas enviando técnicos que pudessem intervir no sistema familiar. Ou seja, o GAF foi crescendo, crescendo, e hoje é uma instituição que tem cerca de 60 colaboradores, metade deles são técnicos superiores, e também foi alargando as suas estruturas. O GAF primeiro começou apenas numas dependências do Convento do Carmo, depois a Ordem tinha um edifício na Rua da Bandeira que lhe foi doado. Portanto, esse edifício foi uma doação feita à Ordem, e a Ordem, por sua vez, ofereceu este edifício a esta instituição, a este filho da Ordem, que é o GAF. E, portanto, também isso permitiu que o GAF tivesse melhores condições. Depois, mesmo esta própria IPSS, este GAF, foi também adquirindo algumas casas mais da Rua da Bandeira, porque era necessário, enfim. Depois criámos também o centro de noite, quer para homens, quer para mulheres, e claro, essa estrutura requeria também mais espaços. E pronto, e assim o GAF foi crescendo, crescendo. E também te posso dizer que atualmente estamos numa nova etapa, portanto, o GAF nunca mais parou de crescer. Eu deixei o GAF, portanto, quando deixei Viana, eu estive 9 anos, quer na fundação, digamos assim, depois primeiro como vice-diretor, depois como diretor. Portanto, enquanto estive em Viana, enfim, estive ligado a esta instituição. Depois a minha ordem chamou-me para outras funções, e eu, entretanto, ficaram outros colegas, continuam, e atualmente estamos numa etapa nova, estamos a abraçar um projeto completamente também inovador. Nós oferecemos mais uma vez uma parte do convento, agora já é do próprio convento, uma parte do convento que estava a ter um aproveitamento razoável, mas não estava a ser bem aproveitado. Então achamos que devíamos pôr mais uma parte do convento em função dos mais necessitados. Também respondendo a um alerta do Papa Francisco, o Papa Francisco tem-nos dito: se os conventos têm espaços que não estão a ser bem rentabilizados, então ponde-os ao serviço dos pobres. E nós, como obedientes que somos, e também temos esta sensibilidade social, então estamos a alienar uma parte do convento para mulheres vítimas de violência doméstica da terceira idade, que é algo inovador. Normalmente a violência doméstica está muito conotada com gente em vida ativa, enfim, problemas de relação com os maridos, com os companheiros, mas também há violência doméstica na terceira idade. E às vezes é dentro do próprio seio familiar, com também pessoas, elementos na família já com alguma deficiência, algum problema de saúde, ou seja o que for, e realmente a violência doméstica acontece também nestas faixas, o que é ainda mais doloroso. E então nós fomos convidados a integrar este projeto e estamos a dar passos para o abraçar. Vai haver apenas 3 a nível nacional, um no sul, outro no centro e outro no norte, e porque o GAF tem este conhecimento, é reconhecido a nível nacional, o GAF foi convidado a abraçar este projeto, e aqui estamos nós a meter mãos à obra. Foi uma rápida explicação de todo o excelente trabalho que o GAF tem desenvolvido em Viana. E foi logo a primeira coisa, quando o Frei começou a falar, foi que estávamos a falar até de problemáticas que as pessoas não associam à igreja, porque até pensam que a igreja olha para essas problemáticas de lado e que não as procuram ajudar, e não, acabamos, penso, as pessoas, a maior parte das pessoas pensa que são temas tabus e que não se querem abordar. Sim, sim, Domingos, e é verdade o que estás a dizer. Sabes, eu não quero fazer aqui a apologia da ação pastoral, social da Igreja, porque a Igreja, quando faz o bem, normalmente nós somos ensinados pelo Evangelho a não fazermos publicidade. Uhum. Não faça a tua mão direita, não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Isto é evangélico, e portanto nós não andamos a fazer alarde daquilo que fazemos. Mas a Igreja tem claramente uma ação, uma intervenção de uma tal dimensão neste campo social que é inegável.
também te digo, e isto para meter aqui uma pequena farpa aos nossos políticos, que também gosto às vezes de as meter, porque eles também as metem à igreja quando é necessário. Também os nossos políticos não gostam muito de fazer muita publicidade às obras da igreja. Quando eles vão aos locais, muitas vezes ficam de boca aberta, vendo realmente com tão poucos recursos, porque às vezes a igreja faz obra social com poucos recursos económicos e humanos, porque há uma grande dose de voluntariado, de generosidade, então eles ficam admirados. Mas normalmente em termos, na grande praça pública, não se ouve muitos nossos políticos a dizer, a reconhecer o trabalho eficiente, eficaz que a Igreja tem no terreno. Porque a Igreja nunca desliga o anúncio que faz do Evangelho e da Boa Nova, que é o Evangelho para todos os homens e mulheres. A Igreja nunca desliga o anúncio da ação muito concreta, porque também é a ação concreta que nos dá autoridade para pregar, para anunciar. Esta é uma realidade, não quero aqui estar também a fazer alarde dela, mas é bom que saiba que efetivamente a Igreja, e mesmo quando estamos com áreas de fronteira que às vezes aparentemente parecem pôr em causa mesmo a moral da Igreja, por exemplo, o facto do GAF trabalhar com prostituição, com HIV-Sida, às vezes parece que a Igreja tem sobre estas problemáticas uma postura de princípios morais que depois nos dificulta a ação, de maneira nenhuma, não dificulta a ação. A Igreja tem sempre uma sabedoria para saber aplicar os seus princípios a situações muito concretas. A Igreja isso não é, tem que ser, sempre muito humana e muito compreensiva para com as realidades das pessoas, sejam elas quais forem. Nós estejamos de acordo em princípio ou não estejamos de acordo, não importa. Em primeiro lugar, temos uma pessoa à nossa frente e olhamos para a pessoa. Pois é verdade que lhes vamos abrindo e vamos propondo caminhos de saída daquilo que nós achamos que não é dignificante da pessoa humana. Ou seja, é verdade que nós propomos caminhos, mas respeitamos sempre se a pessoa se quer abrir a eles ou não. Agora vou fazer-lhe uma provocação, que é, Venha ela. falta mão de obra na igreja, certo? Então o que é que a igreja está a fazer de errado, ou o que é que a sociedade está a fazer de errado, para que, no fundo, faltem vocações, haja falta de padres, de freis e de freiras, para manter todo o trabalho e para continuar que a igreja funcione? O que é que o Frei identifica? O que poderá são esses problemas? E não fugindo e não indo demasiado longe, pensemos concretamente até na sua ordem, que tinha um seminário em Viena e que, entretanto, teve que repensá-lo. Sim, é verdade, Zé Domingos. Esta é uma problemática com que a Igreja se enfrenta, não apenas nas vocações consagradas, como os padres, os frades, as freiras, como dizes, mas também a Igreja tem um problema com as pessoas, com os leigos, com as famílias, pessoas comprometidas com a sua missão. Não temos, é verdade, não temos os recursos que necessitaríamos, mas a Igreja sempre viveu esta necessidade, ou seja, não é de hoje. Claro, hoje, se calhar, as dimensões para a missão que a Igreja tem e para os recursos que tem, nota-se mais esta escassez de ativos. Eu falo apenas, não falo apenas dos sacerdotes e dos consagrados, falo também de leigos comprometidos. Por exemplo, o GAF vive porque tem muitos leigos comprometidos com ele. A direção é toda de voluntários e apenas está lá um padre carmelita, o padre Carlos Gonçalves. De resto, os outros são todos voluntários e gastam muito, muito do seu tempo na direção dessa instituição e não têm qualquer retribuição. Estes são os leigos que a Igreja necessita para a sua missão. Agora, é verdade que a Igreja também necessita de pessoas consagradas, ou seja, pessoas que dediquem o seu tempo exclusivamente à missão da Igreja. A missão seja mais voltada para a evangelização, seja para estas grandes obras que a Igreja tem. A Igreja necessita. E precisamos de fazer mais um trabalho de sensibilização da juventude
para que eles olhem para a Igreja como uma instituição moderna, como uma instituição atualizada, uma instituição que o mundo e a cultura de hoje necessitam. Porque o mundo necessita da ação da Igreja, necessita de evangelização. A cultura necessita do contributo da Igreja. Muitas vezes até algumas instituições ou ideologias que estão distantes da nossa visão do mundo, do ser humano, muitas vezes também reconhecem isso. Que a Igreja, apesar de eles não estarem de acordo com tudo, reconhecem que a Igreja tem uma missão fundamental. Mas eu não estou muito pessimista, José Domingos, eu não estou muito pessimista, porque, por exemplo, a nossa ordem, e quero partilhar-te, a nossa ordem tem tido vocações. Ou seja, não é naqueles modelos antigos como eram os grandes seminários, como esse que nós temos em Viana, em que se enchiam. Mas, José Domingos, os seminários enchiam-se, mas, na verdade, as pessoas que se ordenavam desses seminários eram pouquíssimas. A proporção, se calhar hoje, nós temos mais um nível de perseverança maior naqueles que começam a fazer caminho do que tínhamos na altura. Muitíssimo maior. Entre os que entram hoje a fazer o caminho, a fazer a experiência da vocação carmelita, neste caso, e aqueles que ficam, são muitíssimo mais do que aqueles que entravam às dezenas, mas depois, por exemplo, do meu ano, nós permanecemos apenas 2. E foram dezenas e dezenas. Portanto, esse foi um modelo que esgotou e hoje não temos saudades dele. Eu trabalhei nele, também quando estava em Viana, também fui formador de seminaristas, e eu também próprio fui seminarista, se quisermos, aí 2 anos, apesar de já ser numa idade já mais avançada, mas eu não tenho saudades desses modelos. E hoje nós temos, por exemplo, em formação, nós temos 3, 2, 5, temos 7 jovens em formação no curso superior. Portanto, ter 7 jovens em formação, temos 2 que terminam o curso este ano, temos outro que terminará no ano seguinte, temos 2 a meio do curso, temos outros 2 a começar, ou seja, eu não estou pessimista, eu estou, pelo contrário, concretamente a nossa ordem vive uma fase boa. Agora, estes números, se realmente perseverarem, chegarão para substituir aqueles que, entretanto, enfim, terminam a sua caminhada. As forças ou vão partindo para a eternidade. É verdade que não há aqui uma possibilidade de substituir estes números. Mas a Igreja tem esta consciência que não viverá com os números que tinha, quer em vocações, quer em leigos, em batizados comprometidos. A Igreja já é minoritária e possivelmente será mais minoritária. Mas isso nunca nos há de preocupar. A Igreja só se tem que preocupar é se for medíocre. Os poucos ou muitos que forem, se ela for medíocre. E se ela não der testemunho, se ela não tiver coerência, aí sim preocupa-nos. Agora, os números não têm necessariamente que nos preocuparem, porque normalmente a quantidade é difícil de conciliar com a qualidade. Estava a falar da Ordem dos Carmelitas Descalços. Vai-me explicar a diferença, a mim e aos quem nos está a ouvir, principalmente, o que é a Ordem dos Carmelitas Descalços, qual é as principais diferenças entre a Ordem e quem envereda pela ser frei, em vez de ser só o padre da diocese? Muito bem, José Domingos. Sim, na Igreja existem 2 grandes formas de ser sacerdote, de ser padre, que é o chamado sacerdócio diocesano e o sacerdócio religioso consagrado. Religioso ou consagrado. E eu sou um frade, eu sou um sacerdote consagrado. Pertenço a uma ordem religiosa. Portanto, os consagrados religiosos são aqueles que pertencem a uma ordem religiosa ou uma congregação religiosa. Concretamente, a Ordem dos Carmelitas Descalços é uma ordem que vem do século XVI, ou melhor, ela mergulha as suas raízes no século XII. Nós chamamos-nos descalços porque no século XVI a ordem dividiu-se com as reformas e contra-reformas, com todos aqueles movimentos próprios deste século. Portanto, a nossa ordem, que era uma, depois também fez a sua divisão e ficaram os descalços por um lado e a ordem que vinha do século XII por outro, que nós popularmente chamamos os calçados. E portanto, daí é que nós temos este nome assim um pouco pitoresco de descalços,
é por isto, é por causa desta divisão, porque no século XVI havia um movimento que se chamava da descalcez, eram aqueles que eram mais radicais, mais austeros, mais amantes da pobreza, daí esta ideia dos descalços, que na prática nunca andávamos descalços, andávamos sempre de sandálias. Bom, e esta ordem, sobretudo a missão dela é muito voltada para a promoção da vida interior das pessoas, ou seja, das questões mais espirituais, mais interiores. Cada ordem tem um carisma, tem um conjunto de princípios e de valores que lhe dão uma identidade. Podíamos ver outras ordens que têm identidades específicas. A nossa, a ordem dos carmelitas, está muito conotada com o cultivar da vida interior. Olhar para a pessoa a partir destas dimensões da interioridade e, a partir dela, olhar para todas as dimensões da pessoa humana. Mas sempre que a pessoa descubra que tem uma interioridade, que a pessoa descubra que não está oca por dentro, mas que é habitada por Deus e que tem uma dignidade, exatamente por ser habitada por Deus. E, portanto, a partir daí derivam todos os compromissos que nós temos com as grandes causas da humanidade. E, portanto, isto é que nos dá esta identidade de sermos sacerdotes consagrados, neste caso carmelitas. Os diocesanos normalmente estão mais conotados com a paróquia, com a diocese, com uma área geográfica. A paróquia é uma área geográfica que é confiada a um pároco. Nós não temos esta área geográfica, nós temos uma intervenção na Igreja mais transversal a todo o país, se quisermos. Nós mesmo estando em Fátima ou estando em Viana do Castelo, a nossa ação é de intervenção nacional, também local, é óbvio, temos mais uma intervenção local e Viana nota-se isto muito bem, mas nós pensamos também a nível nacional. E também fora do país, porque também já foi em Angola que fez missão. Sim, sim, eu também, mesmo estando em Viana ainda, eu fiz missão em Moçambique por um período curto de tempo. Depois também já estive em Angola, já estive em Timor-Leste. Eu também sempre descobri na minha juventude a vocação missionária, sempre nesta ideia do serviço, a pensar nos mais pobres. Portanto, foi sempre algo que mexeu muito comigo. Antes de pensar na vocação sacerdotal, esta inquietação missionária foi despontando. E, portanto, também sempre quis ir para as missões, para os países mais pobres e aí dedicar a entregar a minha vida. A minha ordem, e eu fiz voto de obediência e quis levá-lo o mais a sério possível, a minha ordem pediu-me outras missões. Não tanto lá fora foi pontualmente nestes 3 países, mas pediu-me missão cá dentro, no nosso país. E eu tento, pois, realizar a missão e ser generoso, entregar-me onde estou, enfim, e tentar ser feliz como homem e como carmelita. Para Joaquim, podemos continuar a conversar durante muito mais tempo, mas o café foi assim, já passou o tempo que nós Tem um tínhamos. tempo próprio, não é? Sim, exatamente. Como tudo tem o seu tempo próprio, isso também depois nos prolongamos, acabamos por já não. E é mais almoço, não é? Ou jantar. Muito Sim, obrigado por ter aceitado o convite para este café. Não sei se queria acrescentar mais alguma coisa que lhe tenha passado pela cabeça. Porque eu nada não de sei o que é que pensou quando eu lhe fiz o convite, o que é que vinha por aí, de certo, não é? sim, não, fiquei confiante porque confio que tu não me ias fazer nenhuma proposta indecente. E, portanto, a nossa amizade também me dá essa garantia. Não, o que eu te peço é que dê saudades minhas aos vianenses, aos amigos, à família, a todos aqueles que conheces. Eu tenho realmente muito boas recordações de Viana. E, aliás, eu quando tiro alguns dias de descanso, de férias, uma vez que sou do Marco, também sempre posso dar um salto para visitar os amigos. Portanto, aqueles também que me escutarem, aqui vai o meu abraço e um desejo mesmo de dar um abraço fisicamente falando, porque eu gosto de abraços. E estes tempos não nos permitem, mas eu acredito que, enfim, brevemente o poderemos fazer. Muito obrigado, Frei Joaquim. Muito obrigado Nada, por ter estado desse lado. Acompanhar mais um Café na Praça. Pode-nos seguir, como sabe, no Spotify, no YouTube e também na página de Facebook para ir se mantendo atualizado sobre estas conversas, as passadas e as que hão de vir também. Muito obrigado.